Cara, a minha primeira pergunta é, assim, como a gente fala muito do gospel, Uhum. existe muito um tabu entre mercado, falar do mercado musical no gospel, assim, da... Não de quem já começou, quem já tem uma carreira construída, sabe? Mas de quem tá começando. Pô, todo mundo leva assim, pô, é ministério, não é mercado, não pode misturar as duas coisas. Espiritualiza tudo. Isso. Exatamente. Como que você lida com isso, assim? O que você acha disso? Cara, bem legal a pergunta e tem alguns jeitos de eu responder isso, né? Vamos ver se eu consigo ser bem direto. Tá. Uma das formas que eu vejo é que música é música, entendeu? Ela é música no secular, ela é música no gospel, ela é arte. Exatamente. Você pode lidar ela como arte. Ao mesmo tempo, existe a parte ministerial e espiritual. Quando você está olhando para tudo como mercado, eu não costumo generalizar. Porque isso, quando você está falando de mercado, nós estamos falando de estratégia, nós estamos falando de planejamento, nós estamos falando de execução, de resultados, planilha, orçamento, planejamento, marketing. Existem metodologias, existem estratégias, existem estudos, existem tudo isso aí. E tudo isso está no funk, no sertanejo, no gospel, nos subnichos do gospel. Não há diferença no que diz respeito a mercado. Tá? Agora entra a parte de chamado, que daí, cara, é onde eu vejo que o pessoal confunde um pouco. Por quê? Porque o mercado não deixa de ser mercado por causa do seu chamado. Sim. E o seu chamado não deixa de ser seu chamado por causa do mercado. E o mercado ele tem que servir ao seu chamado. Entendeu? Em que sentido? Como uma ferramenta. E eu vejo que a galera acaba espiritualizando tudo e lidando de uma forma medíocre com o mercado. Entendeu? Então, eu espiritualizo tudo. Então, eu vou venho aqui no teu estúdio, vou gravar com vocês, vou fazer minha música. E na hora de eu lançar, se for da vontade de Deus, tudo vai acontecer. Ela vai fluir sozinha. Entendeu? As coisas vão ir. E aí, eu me remeto muito, cara, a quando Jesus fala da parábola dos talentos. Entendeu? Ele fala que o Senhor da Terra chega para os seus comandados, os seus funcionários, e chega e fala assim, ó, para você eu vou dar 5 talentos, para você eu vou dar 2 talentos, para você eu vou dar 1 talento. Todos eles iam trabalhar, era algo laboral, braçal, era você fazer algo, se multiplicar, cuidar daquilo que era do seu Senhor. Ele não estava espiritualizando. Ele não estava falando assim, ó, você vai orar pela minha terra. Você vai ungir ela pelos 4 cantos. Não, ele falou assim, ó, você vai cuidar. E quando ele foi, aquele que tinha 5 multiplicou e transformou em 10. Aquele que tinha 2 multiplicou e transformou em 4. E o cara que olhou e falou assim, eu conheço esse meu Senhor, eu sei como que ele é zeloso, ele é bravo, ele é exigente, eu tô com medo de perder. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou enterrar. E quando ele voltou, o Senhor foi lá e exaltou o cara que tinha 5, multiplicou, exaltou o trabalho de cada um. E no cara que devolveu, cara, era dele. Devolvi, é teu. Tó, você me emprestou o copo, tó, teu copo. Entendeu? Teoricamente não tinha problema nenhum. Mas o Senhor da Terra fala o quê? Ele chega e fala assim, ó, mal, você foi um servo mau, infiel. Entendeu? No mínimo tivesse dado aquilo que é meu para os banqueiros para que eu recebesse o meu com juros. Entendeu? Sim. E o que eu vejo hoje a grande maioria dos ministérios fazendo, muitos no mercado? Eu espiritualizo, eu enterro, entendeu? E eu coloco essa responsabilidade sobre o Senhor da Terra. Sim. Sendo que a responsabilidade é minha de execução. E eu tenho que trabalhar com excelência para multiplicar aquilo que Deus colocou sobre os meus ombros. Sim. Entendeu? Então, o que eu vejo? Eu vejo essa falta. Eu vejo um excesso de espiritualização em coisas que não são espirituais. E aquilo que de fato merecem a atenção espiritual muitas vezes não tem. Que é o quê? Paternidade, discipulado, você tem um pastor que realmente puxa a tua orelha. Porque o que a gente mais tem aí é um monte de cantor que sobe nos púlpitos, mas não tem vida com Deus. Sim. E tá ministrando nas igrejas dos 4 cantos do Brasil. Às vezes não tem nem igreja, né? Às vezes não tem nem igreja. Entendeu? Então, quer dizer, aquilo que realmente precisa de ser espiritualizado não é. E aquilo que é aparente se espiritualiza depois, porque o discurso é bonito muitas vezes. Sim. Entendeu? Então eu vejo isso.
Né? Eu vejo essa diferença muito grande. Agora, a música é arte, cara. Eu acho que ela tem que ser lidada como arte. Sim. Entendeu? Ela tem que ser lidada como algo a ser comercializado e trabalhado, e nisso você precisa como um produto, que a música precisa de uma embalagem, precisa de um marketing, de comunicação, mas isso não muda o conteúdo daquilo que você está entregando. Entendeu? Aquilo é espiritual. E você vai entregar para o seu público aquilo que você é. Sim. Então, se você tem Jesus, se você tem vida, se você tem eternidade sobre você, dentro de você, você vai carregar aquilo e você vai entregar aquilo para o seu público. Se você tem traição, adultério, cara, é o que a Bíblia fala. Lembra quando a Bíblia fala sobre... Eu não quero espiritualizar muito aí, eu já estou indo embora, vou começar a pregar. Entendeu? Mas quando a Bíblia fala, sacerdotes, transformarei as suas bênçãos em maldições. Entendeu? Então, quer dizer... É muito perigoso o cara que está impondo as mãos e está ministrando, mas a tua vida está torta, a tua vida está torta. Entendeu? Então, eu acho que o nosso mercado ele precisa de um pouco mais de pastores e um pouco mais de gestores de inteligência Sim. Sabe? E gestão mesmo, de negócio, assim, da parte de mercado. Porque tem que ter, né? Eu falo por mim, eu tive uma experiência com o Diego, aquela vez a gente foi no seu escritório lá trocar uma ideia, o Diego foi junto. O Diego canta rap também e a gente teve uma experiência assim, a gente não tinha esse... Eu tinha um pouco um conhecimento porque eu tinha gravado, tipo assim, participado da gravação de um CD de uma menina que eu tocava aqui em Londrina e a gente tinha ido gravar lá no Mosh, então, tipo assim, gravou na legal. época, gravamos com o Fábio Pozan, produziu, o Thales estava estourado. Monstro. Então, o Thales estava estourado e, pô, meu sonho era conhecer os caras. E aí eu tive a oportunidade de... Foi assim, onde despertou pra mim querer trabalhar com música, sabe? E aí via gravando tudo, só que eu comecei a ver esse mercado. Eu falava, caramba, mas não é só, tipo, o Ministério de Louvor da igreja, também tem um negócio por trás aqui. Tipo assim, pô, tem que pagar caro os negócios. Era caro, assim, pra gente na época, pô, a gente pagou um valor bem legal, assim, na faixa, sabe? Que depois que a gente começa a entrar, eu falo, pô, não era tão caro assim. Você tá entendendo? É relativo. Caro é relativo exatamente. à tua percepção de mercado. Exatamente. Então, por exemplo, caro é um cara que está começando hoje que é uma produção ao nível do Fernandinho. Sim. Entendeu? Não tem problema nenhum se você tem essas condições. Se você tem o recurso. Mas se você tem o recurso... E não só isso, cara. Pensa o seguinte, quanto maior a sua audiência, mais exigente ela é. Vixe, nem fala. Fernandinho, tem mais de 2 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Ele não pode entregar algo medíocre. A Aline Barros não pode entregar algo medíocre. Entendeu? Eles não têm esse direito de errar nisso. Entendeu? Pela história e o legado que eles estão deixando. Sim. E a história que eles estão escrevendo na história da música, no gospel brasileiro. E até internacional. Tá? Agora, o cara que está começando, ele pode errar. Ele pode arriscar. É isso, entendeu? arriscar. Esses caras já arriscaram, eles já erraram, eles já acertaram. Hoje eles estão na rota que a experiência traz isso. A maturidade traz isso. Ele não precisa mais bater cabeça, ele já sabe o que dá errado. Então você não vai ver eles batendo cabeça. Você não vai ver Fernandinho fazendo um álbum que você fala assim, o que tá fazendo, mano? Não, o cara é certeiro. Inclusive, vou dar um spoiler aqui, hein? Prepara o coraçãozinho, que nesse semestre tá vindo o CD do Fernandinho. E olha, amigo, pensa num álbum que tá assinatura Fernandinho. Tá raiz. Aquele álbum que você falou, meu, isso é Fernandinho. Prepara. Sensacional. Borrachada. Que massa. E assim, e nessa época a gente começou a ter esse contato, depois eu fui com o Diego, ele conseguiu uma participação de um rapper lá de São Paulo, tal, a gente foi... E aí, tipo, o papo foi muito mercado. Foi a primeira vez que a gente teve um contato, assim. E o Diego, ele era muito ministério, pai é rap, então a galera leva pra um lado mais, né, ministerial, assim. E aí a gente sentou na mesa, o Diego ficou olhando assim, aí ele olhava pra mim. E assim, sem entender, sabe o que tava acontecendo. Poxa, mano, a gente sentou pra conversar aqui 1 hora, mas a gente só falou de dinheiro, mano. Tá ligado? Só falou de, pô, pagar pra entrar aqui, pagar pra entrar ali, pagar, mas é assim que funciona, sabe? E a gente voltou meio assustado e tal. E agora a gente tá entendendo o que a gente fez. Depende de onde você vai, depende... Cara, isso varia muito, tá? Isso varia muito, porque é mercado. Sim. O mercado não é gospel. Essa é a verdade. Mercado, né? O povo acha que é o mercado gospel. O mercado não tá rendido aos pés de Jesus, não se converteu. O Spotify não é de Jesus. O YouTube não é de... São empresas, cara. E se hoje acabar o mercado gospel, eles não estão nem aí.
Porque, na verdade, o nosso mercado é uma agulhinha perto do Sim. mercado sertanejo, Vixe. do mercado pop, do mercado funk, seja no Brasil, seja fora. Claro que o mercado gospel fora ele é muito maior do que o nosso mercado gospel interno. Mas eu digo, tipo assim, as pessoas tendem a olhar a ótica do mercado sobre a ótica da igreja. Isso. Eu tô acostumado, a vida inteira eu vivi dentro do ministério local. Minha igreja, eu toco na igreja, eu tenho a minha célula, E aí eu vou com essa visão de corpo, de que todo mundo é irmão, todo mundo tá junto, todo mundo vai pro mesmo lugar, nós estamos juntos lá ministrando, vamos lá evangelizar. E achando que eu vou sentar com o diretor de tal empresa multinacional e o cara vai olhar para mim e falar de Jesus. Não, mano, ele vai falar de número. Sim. Você tá entendendo? Exatamente. Para ele, você é um número. Isso. E aí